chegando para conversar com a gente, a professora Ana Paula Dittin, ela que é professora de Direito Constitucional, ela dá aula na Universidade Católica de Pelotas, também é doutora em Política Social e Direitos Humanos. Com ela vamos falar sobre como fica o andamento agora da anistia com o arquivamento da PEC da blindagem. A gente sabe que o Congresso Nacional é um balcão de negócios e que acaba, a gente vem, infelizmente, vendo aí ao longo dos últimos anos, acaba comprometendo o sistema de freios e contrapesos, né, entre os poderes da República, coisas que são muito importantes para a saúde da nossa democracia. Professora, seja muito bem-vinda ao Contraponto. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui, Clarice, contigo, com o Leonardo. Ridley. Hã? Ridley. O Léo é o produtor. Ah, esse é o Ridley. o Léo é o produtor. Muito bem. Mas é um prazer estar com vocês aqui, então, falando com os ouvintes da Rádio Com, especialmente sobre um assunto tão importante, assim, né, que é a anistia, ou então agora, que é a novidade, né, essa possibilidade, então, de um projeto de lei para redução da pena, né, dosimetria, que eles estão chamando, né, e efetivamente uma mudança, portanto, no Código Penal, exatamente para tentar reduzir drasticamente aí as condenações já consolidadas dessas pessoas, então, que foram condenadas aos atos golpistas, né, pelo STF. Acho que tu traz uma questão importante, né, quando tu começa a falar sobre esse assunto, que é a questão dos freios e contrapesos, né? A gente vive, ainda bem, num Estado de direito, num Estado democrático de direito, e um dos princípios mais caros nesse Estado democrático é o princípio da separação de poderes, né? Eu sempre digo que a separação de poderes, ela acompanha a história do constitucionalismo, né? Então, desde as primeiras constituições, a gente já tem a ideia de separação de poderes como um princípio importantíssimo, ele é considerado na nossa Constituição uma cláusula pétrea. E o que significa esse princípio? Qual é a relevância dele, né? A relevância é que cada poder, né, exatamente exerce de forma primordial, né, a sua função essencial, né? No caso do Poder Executivo, é a função da administração pública, né, de executar as políticas públicas. No caso do Poder Legislativo, é de legislar, né, principalmente, fazer as leis. O Poder Judiciário, portanto, é de exercer a jurisdição, né, de julgar, né, as leis, e a partir das leis que o próprio Poder Legislativo faz, né. Foi exatamente isso que aconteceu nesse processo, né, de condenação dessas pessoas pelos atentados à democracia, né. Existia uma lei, que inclusive é importante a gente dizer para os nossos ouvintes, né, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, né, que estava vigente, atos foram cometidos. É importante dizer também que o STF conduziu os processos de uma forma constitucional, legal, né? A gente pôde identificar aí o devido processo legal, a garantia dos princípios da ampla defesa, do contraditório, todos puderam se defender amplamente, tá? E a partir desse julgamento, então, houveram, enfim, as condenações, tá? Então, é importante dizer que, dentro dessa lógica, né, a separação de poderes foi respeitada. O Poder Legislativo legislou e o Poder Judiciário, por meio do STF, julgou, né? O que a gente percebe a partir de então é que parcela do Congresso Nacional, então, né, não conformado com a decisão do STF, resolve começar, então, fazer essa articulação para anistiar esses já condenados pelo nosso órgão máximo, né, do Poder Judiciário, que é o STF. A anistia é um perdão, é uma extinção da punibilidade, assim como outros mecanismos que a própria Constituição traz, como a graça, como o indulto, né? Aí a depender de quem vai fazer, né? A graça e indulto são feitos pelo presidente da República, né? A graça é para uma pessoa específica, o indulto é para grupos, e a anistia, então, é feita pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, né?
Mas é importante dizer que essas ferramentas, no contexto contemporâneo, elas são ferramentas a serem utilizadas em situações muito pontuais e extremadas, né. Nesse caso, a gente percebe que não há fundamento jurídico e constitucional para uma anistia, né. Qualquer tentativa nesse sentido seria certamente, uma ação de forma a atentar contra a separação de poderes, contra a própria democracia, né. O STF já decidiu em outras situações que não cabe o perdão, né, por crimes contra a democracia, né. Isso não é, como alguns tentam trazer, né, não é algo que foi decidido ou que será decidido a partir deste caso, já é um precedente do STF nesse sentido, né. Eu até trouxe algumas decisões do STF, que é sempre importante, porque alguns querem deixar as pessoas entenderem ou fazer as pessoas entenderem que há uma condução, há uma manipulação por parte do STF dentro de uma lógica casuística, ou seja, só nesse caso o STF está julgando dessa forma. E não é a situação, não é o caso, né? Então a gente tem a ADI 5874, por exemplo, em que o STF afirmou expressamente que o indulto presidencial, embora discricionário, ou seja, embora seja um ato do presidente da República, ele encontra limites constitucionais na moralidade administrativa, na impessoalidade e no respeito à separação de poderes. E mais recentemente a gente teve a DPF 964, né, que tratou da graça que foi concedida pelo então presidente Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira, né? E aí o STF afirmou que a concessão de perdão não pode servir a finalidades espúrias, sob pena de configurar desvio de finalidade e violação da ordem democrática. Então, nós já temos precedentes no STF no sentido de que a anistia não pode ser essa ferramenta utilizada de forma a violar uma série de princípios constitucionais, né? Uma coisa que é importante a gente dizer, deixar claro também, é que o STF, ele é o guardião da Constituição, ele é aquele que interpreta a Constituição em última instância, né? E muitas vezes as normas constitucionais, elas não são colocadas de uma forma muito concreta, elas são normas mais abstratas. Portanto, essa interpretação dessas normas cabe ao STF, conforme a própria Constituição, né? Então, essas decisões do STF, elas são precedentes que servem para decisões futuras, muitas vezes, né? Então, o que nós temos hoje é a existência desses precedentes, enfim, que demonstram, né, apontam para uma direção no sentido de que se a gente tiver uma anistia ampla e restrita, certamente a gente terá controle de constitucionalidade, né, exercido pelo nosso STF com relação a essa lei. Professora, e ficou bem claro que a anistia, então, violaria princípios constitucionais. A dosimetria, ela seria uma alternativa mais legal para a anistia? Esse é um caminho alternativo que muitos estão falando, enfim, inclusive há rumores de que o próprio STF esteja conversando sobre a possibilidade, né, ou seja, os ministros estão sendo procurados, né, por parte de assessores e deputados e senadores, no sentido de serem consultados sobre a opinião deles sobre esse projeto de lei. E, na verdade, o que acontece? O Congresso Nacional, ele tem como prerrogativa a possibilidade de fazer leis e mudar leis, né? Então, está dentro das competências do Congresso Nacional. Com relação à lei penal, o que a gente aprende lá na faculdade, né? Que a lei penal benéfica retroage, né? Esse é um princípio básico do processo penal. Então, se nós tivéssemos uma mudança no Código Penal, no sentido de redução, né, da previsão de penas, com certeza isso atingiria os já condenados, né, pelos atentados golpistas, porque a lei retroagiria, né? Isso vai depender muito da interpretação do STF com relação ao caso, mas a princípio poderia ser uma saída, digamos assim, menos arriscada por parte do Congresso Nacional
no sentido de, bom, fazer uma mudança legislativa e, consequentemente, essa mudança atingir essas pessoas que foram condenadas, né. O que é importante a gente destacar, né, Clarice, é que, na verdade, hã, qualquer tipo de ação, ou a anistia, ou a dosimetria da pena, no sentido de redução das penas, né, do projeto de lei nesse sentido, ela é um recado que o Congresso está dando para a sociedade, de que a lei não é para todos, infelizmente, né. À medida que, o Congresso, aprova uma lei, o próprio presidente Jair Bolsonaro sanciona, e depois, quando essa lei atinge pessoas, né, próximas a esse, né, desse grupo, há uma mudança na legislação exatamente para que essas penas não atinjam de uma forma tão contundente essas pessoas. O recado está sendo dado para a sociedade no sentido de que, a depender de quem vai ser afetado pela lei, né, ela não vai ser aplicada como deveria, né. Então, é importante a gente dizer que num país democrático, né, que preza pelo Estado de Direito, né, a PL da dosimetria, como eles estão chamando, essa PL que modifica o Código Penal, né, importante a gente dizer, reduz a previsão de penas, é uma PL que, demonstra que, de fato, a lei não é para todos. Professora, com o avanço desses projetos de lei, seja da anistia quanto da dosimetria, quais fragilidades ficam expostas no nosso sistema de três poderes a partir do avanço dessas pautas? A separação de poderes, é importante a gente dizer, sempre foi um princípio que, apresentou uma certa tensão entre esses poderes, né. A gente sempre diz que, o Montesquieu, ele foi muito romântico quando ele pensou nessa separação tão formal e tão tranquila entre os poderes, né. Sempre foi um espaço de tensionamento, né, dentro dessa lógica mesmo dos freios e contrapesos, enfim, isso faz parte também do jogo democrático, né. Essas buscas, por poder, essas buscas por, enfim, né, pela proteção, daquilo que cada poder imagina ou considera interesse público. Mas o que preocupa nesse contexto é que a discussão, extrapolou a lógica do interesse público, né. A discussão hoje, evidentemente, passa a ser com relação à proteção de interesses de alguns grupos, né, especialmente grupos que atentaram de forma flagrante contra a democracia, né. Não foi segredo para ninguém, e as provas estavam na televisão todos os dias, né. As tentativas, os recados que eram dados, inclusive para as pessoas que ficavam na frente dos quartéis: "Tenham calma, tenham paciência, as coisas vão acontecer". Então, negar esse processo, negar, né, o que existiu, é a gente trabalhar com uma realidade paralela, né, algo que não aconteceu. E eu sempre digo, né, na sala de aula, quando a gente conversa e debate sobre o assunto, que a gente vive numa era da pós-verdade, que a gente precisa a todo momento ficar reforçando a realidade dos fatos, né. E a realidade dos fatos estava flagrante, né, para quem quisesse enxergar naquele contexto, né. Então o que preocupa realmente hoje é, a tentativa de fragilizar o nosso processo, democrático, especialmente a credibilidade do STF, que é o nosso órgão máximo, né, aquele órgão que protege a Constituição, que interpreta as normas constitucionais, né. E isso é extremamente perigoso quando a gente pensa no Estado de Direito, né. Se a gente está falando num Estado que ele é regido pela lei, né, e aí, a partir dessa lógica, a lei máxima é a Constituição, depois as leis que vêm abaixo dela, mas que
precisam estar em harmonia com essa Constituição, a gente vê que realmente é muito perigoso, né? Porque quando a gente descredibiliza o órgão que tem essa responsabilidade de dizer o direito em última instância e de guardar a Constituição, a gente acaba descredibilizando o Estado de Direito, né? E isso é extremamente arriscado. Professora, como é que a história brasileira já lidou com casos de anistia? O que ela ensina para a gente que a gente possa lembrar, ou reavivar, ou sublinhar nesse momento? A anistia na nossa história democrática, ela mostrou que ela é extremamente prejudicial para o processo democrático, né? Quando a gente fala que a anistia pacifica, a gente está falando uma grande falácia, né? Uma grande mentira, né? A anistia, ela perdoa crimes, né? Perdoa crimes que, a partir da lógica da impunidade, pode significar digamos que, um aceite da sociedade, digamos assim, a esse tipo de ação e, consequentemente, um estímulo para que novas tentativas e aventuras golpistas possam acontecer, como já aconteceu tantas vezes. Então, nós perdoarmos, né, ações tão graves contra a democracia como aconteceram, é nós dizermos que elas não são tão graves assim, né? E portanto, encorajarmos, né, que futuramente atos como esse venham a acontecer. Então, é importante a gente destacar aqui e a importância e a força e a relevância da decisão do STF, né, que de uma forma muito corajosa, né, condenou, né, todos aqueles que estavam envolvidos efetivamente nessa trama golpista, né, dos mandantes, né, até aqueles que realmente acabaram efetivando aqueles lamentáveis atos no dia 8 de janeiro. Professora, como você vê justamente o papel do direito em momentos como esse, momentos extremamente instáveis, tensos e de muita pressão, pelo que a gente coloca aqui, relacionado principalmente ao Congresso Nacional? O direito ele é extremamente importante porque ele, de alguma forma, protege, né, os bens jurídicos que estão sendo discutidos, a democracia, o próprio Estado de Direito, de qualquer tipo de debate meramente ideológico. Como eu digo sempre, a questão da anistia e da dosimetria da pena, enfim, não é um debate que deve ser visto como um brapel, né, como um fla-flu, né? É um debate sério, que deve ser pautado nas normas constitucionais, nas decisões já ocorridas por parte do nosso STF, enfim. Então, não se trata de eu concordo ou não concordo, eu acho bom ou eu acho ruim. A gente tem que abandonar esses maniqueísmos que às vezes pautam a política brasileira, no sentido de que se me agrada ou não me agrada, independente de me agradar, e isso faz parte da democracia, faz parte da ideia de que a gente vive um Estado de Direito, independente de me agradar, a lei é desta forma, e é para todos. A Constituição estabelece e protege esses princípios, né? Então, isso sim é a gente tratar com casuísmo a questão, né? A quem vai ser afetado por essa lei? É quem eu gosto ou é quem não gosta? Se é quem eu gosto, eu não gostei da lei, eu quero que perdoe. Não, mas se é quem eu não gosto, eu quero que a lei seja aplicada de forma dura, né? Então, isso não pode existir, né? A gente até pode ficar feliz ou triste, mas a gente tem que respeitar. Esse é o princípio básico, né, do direito, né? Então, independente da gente gostar ou não. Mudanças legislativas podem ser feitas? Podem. Se o povo, se a população brasileira, até porque a soberania dentro de um Estado democrático é do povo, se a população brasileira entender que precisam ser feitas mudanças na legislação, isso deverá ocorrer, porque o Congresso Nacional, em tese, representa o povo. Então, essas mudanças deveriam refletir,
né, os anseios da população. Mas será mesmo que a população quer essa redução da pena? Será que o Congresso Nacional estará agindo conforme o interesse público, de fato, com a redução da pena, havendo essa alteração no Código Penal, como se busca? Será que é democrático chantagear os demais colegas do Congresso Nacional, no sentido de que, se a pauta da anistia não for votado, a questão do imposto de renda, que é uma questão muito cara, hoje a população brasileira, não será votada também? Até que ponto alguns parlamentares não estão extrapolando, né, a sua liberdade enquanto congressistas e não estão ferindo a própria Constituição, a própria legislação, o próprio interesse público, né? Então, a gente está vivendo um momento que é muito importante a gente estar atento a todas essas movimentações. Acho que a população já deu um recado importante nas ruas, né, no final de semana, enfim, né, foram recados importantes e bastante claros com relação ao que a população espera, né? Mas em que pese a gente ter conseguido essa vitória, né, dessa derrubada por parte da Comissão de Constituição e Justiça do Senado com relação à chamada PEC da blindagem, né, que realmente era uma PEC que feria flagrantemente a separação de poderes e que certamente sofreria controle de constitucionalidade por parte do STF. Apesar disso, a gente vê que a pauta da anistia ainda segue viva, né? Então, talvez realmente a saída que o Congresso Nacional veja seja essa redução da pena, mas é como eu falei, né? A gente precisa enxergar isso à luz dos princípios constitucionais e é um recado triste que o Congresso Nacional poderia passar para a sociedade. Professora, a gente tende a enxergar o micro e o macro como se fossem coisas diferentes. E eu sei que a senhora conduz aí projetos importantes como o Direito na Rua. E eu queria que a senhora explicasse para a gente que ponte une a defesa do Estado Democrático do Direito com a prática que existe dentro desses projetos, como o Direito na Rua. Olha, Clarice, bom, agora eu vou ter que ficar até amanhã falando sobre isso. Agora tu me colocou numa enrascada. Mas o que acontece? Eu acho que primeiro a gente precisa falar do que diz a nossa Constituição, né? A nossa Constituição é uma carta, como eu sempre falo na sala de aula, jurídico-política. A gente faz escolhas políticas na Constituição também. O Constituinte de 88, quando fez esse documento jurídico tão importante, que foi o documento da redemocratização, ele traz uma série de direitos que precisam ser protegidos para a população, né? E a gente está falando aqui, especialmente daquela população que experimenta uma situação de vulnerabilidade maior, né? A gente precisa brigar pelos direitos, normalmente, dessa população, né? Os privilégios sempre foram garantidos para as classes mais favorecidas, né? Então, essa nossa Constituição Cidadã garante direitos importantíssimos a essa população vulnerável economicamente, né? Socioeconomicamente. E esses projetos que a gente tem na universidade, por exemplo, como o Direito na Rua e como tantos outros projetos, a própria CAGIR, que trabalha com imigrantes refugiados, né? São projetos que tentam concretizar, digamos assim, os direitos que estão na Constituição, né, a todas essas populações. À medida que a nossa democracia ela é colocada em risco, né, à medida que o sistema democrático e jurídico é colocado em risco, né, se coloca em risco também o direito dessas pessoas, né? Se nós tivéssemos sofrido um golpe de Estado, que Constituição que estaria em vigência? Ou ainda que a nossa Constituição estivesse em vigência, ela estaria sendo observada a partir de um golpe de Estado? Né? A gente sabe que nem sempre a existência de uma Constituição significa a efetivação da Constituição, a depender de como é conduzido o país, o Estado.
né? Então, certamente, esses atentados, né, e esses golpes, e tudo que o nosso país já sofreu com relação à questão democrática, quem sofreu mais e quem sofreria mais seria certamente essa população, que são aqueles que precisam mais da ação, das políticas públicas, do próprio poder judiciário, né? Então, certamente seriam aqueles que seriam mais atingidos. Então, para a gente poder seguir trabalhando e seguir colocando em prática, né, esses direitos que a Constituição prevê e garante para essas pessoas, a gente precisa de um Estado democrático de direito, efetivamente, não só no papel. Professora, como você vê justamente a contribuição da universidade para essa formação mais cidadã diante de temas e cada vez mais complexos e mais recorrentes na nossa sociedade? Olha, a universidade tem um papel fundamental, né, fundamental nesse contexto, exatamente de trazer uma formação não só técnica para o aluno, e aí é importante a gente, enfim, dizer o que precisa ser dito na sala de aula, né, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de limitação. Acho que é importante dizer isso, a liberdade de cátedra ela é importantíssima, e aí não é só em nível superior, isso a gente está falando, e é importante a gente dizer, precisa ser desde o ensino da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, os professores precisam ter liberdade para poder trazer à sala de aula essas pautas importantes e ensinar os alunos a partir do que a gente já viveu também, da nossa história, né, dos nossos contextos, dos nossos dados. Então, a gente precisa conduzir essa formação dos alunos desde o início, desde a educação infantil até o ensino superior, dentro dessa lógica, dessa liberdade de cátedra, ensinando os nossos alunos a terem esse pensamento crítico, né? Sem pensamento crítico, realmente, a gente está fadado a ter uma população que aceita com facilidade, né, todos os tipos de manipulação que podem acontecer, e a gente sabe que hoje as redes sociais, né, a tecnologia vem facilitando muito os meios de manipulação da realidade, né, e de condução, então, da população para realidades realmente que não existem, né. Então, acho que o pensamento crítico e a liberdade de cátedra é importantíssimo. E, além disso, as universidades elas são importantíssimas, porque, para além dessa questão do ensino, elas também têm um papel extremamente relevante na pesquisa, porque a pesquisa, ela aponta diagnósticos, ela promove debates sobre os assuntos mais importantes e complexos, muitas vezes, né? E, além da pesquisa, a extensão, né? Porque a extensão, a gente sai de dentro dos muros da universidade e vamos para a rua para colocar em prática, né, aquele conhecimento que foi gerado dentro da universidade. E no caso do direito, né, e do direito da Universidade Católica, agora falando um pouco, né, puxando brasa para o meu assado, no sentido realmente de promover os direitos da população que mais precisa, né? Então, não só as universidades comunitárias como a nossa, que tem isso já no seu DNA, mas eu entendo que todas as universidades têm esse papel e precisa desenvolver cada vez mais esse papel no sentido de ajudar a mudar e transformar a sociedade, né? E especialmente, né, promover o espírito crítico dos seus alunos, né? E esse comprometimento, né, com o social, com a comunidade, que é importantíssimo também em todas as formações, em todos os cursos, né? Maravilha. 11 horas mais 50 minutos, professora, agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez no Contraponto.
Para quem não sabe, a professora foi minha professora, excelente, a melhor professora de constitucional que eu já tive. Obrigada. E tu, uma grande aluna de Direito Constitucional também, né? Eu me lembro quando a gente, depois de algum tempo, a gente se reencontrou, né? Tu até me surpreendeu, a senhora lembra de mim? Eu digo, mas como é que eu não vou lembrar? Uma aluna excelente, atenta, enfim, sempre muito propositiva na sala de aula, então um prazer sempre estar contigo, Clarice, com vocês aqui, e fico à disposição aí para o que vocês precisarem.